Hoje nós temos 118 clientes, dentre os quais os nossos clientes são vocês e estão aqui prestigiando esse evento. Nós já entregamos mais de 500 projetos ao longo de nossa história, então Pronto, esse é um um é número que ali onde nós... está. O outro pode botar no quarto de Biel. Então esse é um número que nós nos orgulhamos de falar. E nós temos consultores com mais de 20 anos de experiência de mercado. Vocês já devem conhecer o nosso time que está sempre atuante dentro dos projetos e sempre atuante dentro das empresas clientes. Bruna, se quiser passar o próximo slide. Hoje nós temos a representatividade em 7 estados. Então, esse é um número que a gente também se orgulha bastante de apresentar. Nós estamos bastante concentrados aqui no estado de São Paulo, que é onde nós temos a nossa sede, né? Mas nós temos clientes espalhados por todos esses 7 estados. Então, a Information ela está cada vez mais quebrando barreiras e fronteiras. Então, nós estamos nos espalhando o atendimento por todo o Brasil. E aí eu queria chamar para falar um pouquinho com vocês a Bruna. A Bruna é a nossa especialista em X-Platform, então eu acho que vai ser bastante produtivo esse bate-papo. Bruna, fique à vontade para iniciar, estamos todos à disposição. Deixa eu só perguntar primeiro se o Agnaldo, nosso diretor, quer falar alguma coisinha, quer falar algumas palavras, Agnaldo? Não, quero dar bom dia para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Espero que a gente possa contribuir com vocês com essa ferramenta da Senior, que vem para agregar ainda mais a interface entre o Mega, o sistema, né, Mega, a plataforma, e também soluções aí para o dia a dia dos usuários. Então, sejam todos bem-vindos, obrigado aí por estar com a gente. Bom, bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Bruna Miller, eu sou especialista da X-Plataforma na Senior, e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho das novidades da Senior e como elas podem auxiliá-los no processo de digitalização e adaptação do seu negócio. Falando um pouquinho de Sênior, né? A Sênior hoje ela tem mais de 35 anos de história, ela completou 36 anos, se eu não me engano, agora no mês de maio. Ela conta hoje com um pouco mais de 3.000 colaboradores, e mais de 150 canais de distribuição, né? Como o Álvaro mencionou. Estamos presentes em 14 filiais pelo Brasil, 9 unidades de negócio e com uma operação também na Colômbia, que é a Nova Soft. A Sênior hoje, ela conta com 3 pilares estratégicos. Um deles é o de gestão, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, né? Que é onde se encontra o nosso RP, nosso HCM, o Honda, Acesso, entre outros sistemas, né, de gestão que a gente tem. A gente vai ter o pilar também de fintech, onde a gente encontra ali a WIPO e a nossa Senior Capital. E a gente vai ter o pilar de plataforma, né, que é um pilar que traz ferramentas no e low code para auxiliar os nossos clientes nesse processo de digitalização, automatização de processos, além de um ecossistema de soluções para os nossos clientes. E ainda falando um pouquinho de sênior, eu queria apresentar para vocês um pouquinho dos números da sênior presentes hoje no mercado, né? A sênior, ela conta hoje com um pouco mais de 12.000 clientes que transformam a gestão dessas empresas com a sênior. Pouco mais de 35% das vendas online no Brasil passam pela tecnologia da sênior. Mais de 18% das folhas de pagamento são processadas pelo HCM da Sênior, né? Mais de 14.000 veículos monitorados mensalmente pelas soluções da Sênior. 9 entre 10 montadoras de veículos usam solução Sênior. 40 das 100 construtoras usam Sênior para a gestão de suas operações. 7 das 10 cooperativas maiores do Brasil usam Sênior, né? Então, a Sênior hoje ela está presente em variados segmentos no mercado, nas empresas, né, com os nossos clientes. E quando a gente fala desses números, né, o quanto a Sênior tem agregado com os nossos clientes, o quanto de valor ela tem levado para os nossos clientes, eu trago aqui um questionamento, né? Quando a gente fala de
indicadores de sucesso de uma empresa, né? Estamos presentes na vida dos nossos clientes e quais são os indicadores de sucesso de uma empresa, né? Seria o lucro e dividendo, famoso EBITDA, né? Clientes fiéis e satisfeitos, famoso NPS, ou liderança de mercado e market share, né? Então, fica aqui um questionamento para a gente reavaliar quais são realmente os principais indicadores de sucesso de uma empresa, né? E com base nisso, eu vou trazer aqui para a gente hoje algumas marcas e como essas marcas se posicionaram no mercado, se adaptaram no mercado, quais foram os indicadores de sucesso dessas marcas para a gente avaliar um pouquinho, né? Para a gente refletir um pouquinho. Uma delas é a Kodak. Imagino que muitos de vocês conheçam. Ela é uma marca que ela teve o boom dela ali na década de 90, né? Década de 90 não, década de 70, 80, 90, né? Eu imagino que muitos de vocês têm ainda uma fotinho dela em casa, né? Ela é uma marca que ela tem um significado muito especial para todas as pessoas. E ela teve o boom dela ali, como eu mencionei, na década de 70, 90, porém ela teve dificuldade de se adaptar às novidades de mercado, às mudanças, às tecnologias. Ela até conseguiu se adaptar ali com uma máquina digital, né, onde você podia tirar foto e ver a foto, né, não mais precisava imprimir a foto para conseguir vê-la, né. Ela conseguiu dar alguns passos ali, mas ela não conseguiu se adaptar ao mercado, às novidades que vinham surgindo, né? Uma outra marca que eu imagino que muitos de vocês devam conhecer é a Sega, né? A Sega ela era uma marca de videogames. Na década de 90, ela desbancava a Nintendo ali e se tornava líder no console de videogames, né? Que é um mercado bilionário. E ela era tão grande que ela era patrocinadora de uns espaços publicitários mais caros do mundo, que é a Fórmula 1. Como a gente pode ver na imagem, ela patrocinou um dos eventos que o Senna participou, né? Ela tem até ele levantando o troféu ali da SEGA. E ela conseguiu ali se manter nesse boom por alguns anos, né? Nesse ranking de maior no segmento de mercado de videogames. E com isso, na década de 90, por volta de 94, a Sega lançou o seu mais novo videogame, que era o Sega Saturn. O Sega Saturn ele veio a um valor de 399 dólares. Para a época de 94, esse valor ele era considerado muito alto, né? Mas era o limite que a Sega conseguia, que a companhia conseguia praticar para não ter prejuízos com esse lançamento, né? Com esse novo videogame. E alguns dias depois, a Sony que não era do segmento de videogames, né, que não tinha esse know-how de videogames, ela lança o PlayStation 1, né? E eu vou mostrar para vocês no próximo slide como foi o lançamento desse PlayStation 1, como que o presidente da Sony fez o lançamento do PlayStation 1, que era uma novidade para ele, uma novidade para a Sony, uma novidade para o mercado. $299. Com apenas uma palavra, o presidente da Sony fez ali o lançamento do PlayStation 1, né? $299 trazendo um valor ali muito mais competitivo com relação à Sega, ao Sega Saturn. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo, a Sega ela teve um momento dela, o boom dela, ela teve os processos produtivos dela até 82, com as tecnologias da época,
né? E ela teve um gap tecnológico ali de 12 anos, de 82 até 94, até o lançamento do Sega Saturn, né? Como a gente pode ver, ela realmente não, ela teve uma dificuldade desse acompanhamento, dessa produção de tecnologia, e a Sony, que não era a líder de mercado, não era do segmento, ela conseguiu lançar com o que tinha de mais novo em tecnologia, o PlayStation 1 a um custo realmente mais atrativo. A partir dali, a Sony começou a assumir aí o posto de, né, de segmentado de videogames, e a SEGA acabou indo declinando abaixo, porque ela realmente não conseguiu se adaptar a essas novidades, ao mercado, ao comportamento, entre outros indicadores ali que a Sony conseguiu. Trazendo mais um exemplo de marcas, né, que se adaptaram, a gente traz aqui um exemplo de montadora de veículos, né, onde a gente tem ali uma montadora tradicional, ainda numa montagem manual, e a nova, né, essa daqui é uma imagem da BYD, da fábrica da BYD da China, né, onde ela tem ali a montagem através de robôs de precisão, né, onde ela consegue ter uma montagem muito mais ágil, muito mais qualificada, muito mais segura, em comparada com as tradicionais. Então, com base nisso, com base nesses exemplos que eu trouxe aqui para vocês hoje, né, é notável que sim, satisfação do cliente, são fatores importantes, mas não tão decisivos para a longevidade do negócio, né? Tanto ali a satisfação, o EBITDA, o market share são sim importantes, mas não são os decisores de sucesso dos nossos negócios. Já, por sua vez, né, a agilidade em se adaptar a diferentes cenários de mercados, comportamentos, tecnologia, né? A adaptação, sim, é um grande indicador de sucesso para um negócio, né? Assim como a Kodak, assim como ali a Sega Saturn e a Sony, né? A gente pôde ver que é um indicador realmente bem relevante. E como que a Senior tem contribuído para acelerar essa capacidade de adaptação dos clientes, né? Como que ela tem apoiado os clientes nesse processo? Porque é um processo, né? Não é do dia para a noite. Ela vem apoiando os nossos clientes hoje com uma arquitetura composable, uma arquitetura montável, uma arquitetura flexível, né? Que te permite se adaptar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu modelo de negócio. E para trazer um exemplo, né, do que seria uma arquitetura composable, eu trouxe aqui esses dois brinquedos, que eu acredito que também vocês devam conhecer, né? A gente tem aqui o Playmobil, que te permite montar um carrinho com algumas peças, né? Porém, ele te permite montar apenas um carrinho com essas peças. E a gente vai ter aqui ao lado o Lego. Também te permite montar um carrinho com algumas peças, mas ele te dá infinitas possibilidades de montagem. Você consegue montar um carrinho, você consegue montar um caminhão, você consegue montar uma moto, um navio, né? Então, ele te dá infinitas possibilidades de montar com essas peças o que você deseja ali, não te engessando, te dando essa flexibilidade. E com isso, a Senior lançou a X-Platform, né, que vem ele com um grande diferencial, mais competitivo e que te permite ter essa flexibilidade, se adaptar a esse processo de maneira flexível, né? E com essas ferramentas, que seria o BPM, o GED, o Sign, o Bot, Social, a gente vem trazer essa conexão de como que a gente consegue auxiliar os nossos clientes nesse processo de digitalização da sua empresa. Falando um pouquinho dessas ferramentas, iniciando pelo BPM, eu faço uma perguntinha, né? Quantas tarefas você possui em aberto hoje e onde elas estão? Você tem visibilidade de quantas requisições você tem aberta? Quanto tempo você leva para concluir um processo? Em qual área está travando? Quantos você concluiu com sucesso e quantos você não concluiu com sucesso? Por quê? Né? Então, o BPM ele vem para auxiliar nessa jornada de automatização dos seus processos, das suas rotinas de dentro de casa, onde ele consegue centralizar
todas essas tarefas num único local, numa única plataforma, e você consegue você mesmo criar os seus processos e ajustá-los a qualquer momento de acordo com o seu cenário. Assim como a gente está mostrando ali no GIF, você consegue iniciar um processo interno da sua empresa, como uma solicitação de crachá, como ali uma solicitação de desligamento, um chamado na área de TI, uma solicitação de contrato para o financeiro. Então, você consegue, de acordo com como é o seu processo interno hoje, você consegue estar montando ali dentro da plataforma. E você consegue fazer isso de maneira interativa, né? E você consegue também colocar ali aprovações, alçadas de aprovações. Como, por exemplo, eu tenho um fluxo aqui que eu preciso que passe pelo gestor, depois passe pelo RH, depois passe pelo CEO, enfim, você consegue colocar essas aprovações também nesses fluxos e mudá-las a qualquer momento. Hoje mudou o meu processo, hoje meu processo é assim, agora o meu processo é outro. Consigo incluir uma nova atividade, excluir uma nova atividade, te traz essa autonomia para que você consiga ter controle dos seus processos internos. Você consegue, então, um monitoramento em tempo real também, tá? E a gente tem alguns fluxos disponíveis ali, que depois vocês podem verificar com a Information, que são alguns fluxos já pré-prontos para iniciar esses processos de vocês. Como o exemplo ali de uma solicitação de desligamento, a gente já tem ali um fluxo pré-pronto, um template pré-pronto, que você consegue identificar, não, beleza, o meu processo, ele é parecido com esse, eu precisaria colocar uma atividade a mais, uma atividade a menos, uma aprovação a mais, e eles conseguem estar montando ali esse cenário para vocês. E eu trouxe também alguns cases para exemplificar para vocês como alguns dos nossos clientes têm utilizado essa ferramenta de automatização de processos para automatizar os seus processos internos. Eu trouxe aqui a Tarraf. A Tarraf é uma empresa também do segmento de construção, e a principal dor dela na época, eu me recordo, que era com relação a contratos. Né? Ela tinha ali um problema de atraso na confecção de uma minuta padrão, né? Cobrança e liberação feita ainda por e-mail, conflito de informação, muito comum hoje ainda nas empresas, solicitar alguma coisa por e-mail, pelo WhatsApp, indo lá na mesa do coleguinha, né? Ou por ligação, de várias maneiras para fazer uma mesma solicitação. E ela resolveu esse problema ali da confecção da minuta padrão através de um fluxo de automatização. Né? E ela teve ali um ganho de rastreabilidade dessas informações através desse fluxo, né? Uma gestão de tarefas em andamentos, saber onde que está parado, por que está parado, o que faltou, como que eu posso melhorar esse meu processo, né? Então ela conseguiu ter mais autonomia ali com relação a esse processo dela. E com base nessa dor que ela resolveu, ela conseguiu criar ainda mais 30 fluxos em 8 departamentos. Ela automatizou ela trouxe alguns departamentos aqui, mas ela automatizou ainda mais departamentos dentro da empresa com criação de fluxos de BPM. Entra em parte de engenharia, segmento de planejamento, RH, TI, contratos, e ela continua lá automatizando os departamentos dela através de BPM. Então, ela consegue ter essa autonomia e fazer os ajustes em tempo real de acordo com o cenário dela, né? Que o cenário ele vai mudando, as empresas vão crescendo, os colaboradores vão aumentando, e ela consegue ter essa autonomia de fazer esses ajustes também ali nos processos internos dela. Ela consegue ter uma visibilidade de como que está esses processos dela, onde que ela consegue melhorar, onde ela precisa melhorar para maior agilidade e eficiência do dia a dia dela. Um outro case que eu quis trazer aqui para vocês hoje, imagino que também conheçam, que é da Bali. A Bali ela é uma empresa de energéticos, ela fica aqui em Santa Catarina, ali em Tubarão. A Bali também, ela tinha algumas necessidades de automatização lá, né? Onde ela tinha ali uma dificuldade de informações conflitantes, falta de rastreabilidade, geração de gargalos, dificuldade na tomada de decisão, porque ela não tinha visibilidade de como que estava a rotina das áreas dela, né? Então ela conseguiu implementar alguns fluxos de automatização para a centralização dessas tarefas, dessas informações, dessas demandas, né? A Bali, ela conta com mais de 120 fluxos ativos, mais de 16 departamentos que ela conseguiu automatizar. E ela começou devagarzinho, ela começou aos pouquinhos, ela começou a colocar a parte de compras, depois ela foi para o operacional, depois ela foi para o financeiro,
logística, qualidade, e por aí ela foi automatizando todo o departamento dela. A gente fez uma live uma vez com o Guilherme lá da Bali. Ele é um fã do BPM, né? Ele sempre se coloca à disposição, caso algum cliente queira conversar com ele, para conhecer um pouquinho como foi o processo dele, como ele iniciou, como foi a parte de educação com os colaboradores. Ele está sempre bem à disposição, tá, gente? Na última conversa que a gente teve, ele comentou que ele automatizou até a geração da assinatura do e-mail deles, porque eles têm vários sabores de energético, e vira e mexe, eles estão lançando novos sabores de energéticos, e o representante queria mandar lá a proposta para o cliente dele com o sabor novo que tinha lançado, acho que na época era o de açaí. E através do BPM, o colaborador dele foi lá, iniciou o fluxo, olhou, eu quero colocar minha assinatura agora com esse sabor. Em 2 cliques, ele colocou os dados lá, já foi ali a nova assinatura para o e-mail dele, ele já conseguiu enviar o e-mail dele já com a nova assinatura atualizada, né? Então, a gente consegue estar automatizando e facilitando desde um fluxo complexo quanto um fluxo simples também do dia a dia, que iria parar lá o time do TI só para fazer uma atualização ali da assinatura. Então, hoje, pouco contato com as áreas, tudo muito automatizado ali, gerando mais autonomia, mais agilidade, mais assertividade também no dia a dia dessa empresa. E muitos desses fluxos, muitos desses processos, desses formulários, necessitam de uma assinatura ao final, né? Então, uma perguntinha que eu sempre trago quando a gente vai falar de assinatura eletrônica, né? Quantos documentos você possui pendentes de assinatura hoje? Ou melhor, quanto tempo você leva para concluir uma assinatura hoje? Você mandou um contrato lá de compra para um cliente, né? Quanto tempo você leva para ter esse contrato? Com poucos minutos, 5 minutos, você consegue concluir um processo de assinatura através do Sign. Você consegue ter a rastreabilidade desse processo de assinatura, você consegue ter a segurança e a pessoa em qualquer lugar que ela esteja, seja lá dentro da empresa, seja na frente do computador, seja com o celular, seja numa viagem, ela consegue estar concluindo ali o processo de assinatura. Ainda falando do Sign, queria falar um pouquinho sobre as funcionalidades que ele traz ali para vocês, além dessa agilidade, né, do time ali que a gente ganha, né? Então, ele consegue também, te permite ali fazer assinaturas em lote. Às vezes, a empresa ali tem um comunicado, tem um documento que precisa da assinatura de todos os colaboradores, ou de uma filial, ou de uma loja determinada, e através da funcionalidade de assinatura em lote, é possível de você enviar com um único clique para todos os colaboradores cadastrados naquela filial, naquela unidade, naquela loja. Então, você consegue ganhar tempo, ganhar agilidade também ali através do envio em lote, envio em envelope, onde você consegue colocar ali a ordem das assinaturas, quem assina primeiro, quem assina por último. Você consegue também colocar uma expiração agendada, dizer em quanto tempo tem que assinar, ou um aviso, né, caso seja um documento que precisa ser renovado a cada 12 meses, você consegue colocar um aviso para que te lembre 2 meses antes, 1 mês antes, 90 dias antes, que aquele documento está prestes a expirar, para que você consiga fazer essa atualização. Então, são diversas funcionalidades ali que o Sign traz para facilitar ali no teu dia a dia e trazer essa segurança com relação às assinaturas do seu documento. E eu trouxe também mais um case sobre o Sign para vocês aqui, né, de um cliente que está utilizando e que também teve uma grande resolução lá dentro de casa, que é a SX Negócios. A SX Negócios, ela é do Grupo Santander, né, e hoje ela assina diversos documentos, né, ela tinha uma dificuldade ali com assinaturas perdidas, lentidão no processo de assinatura de contrato, e através ali do Sign ela conseguiu ter esse ganho de agilidade, segurança e centralização das informações, acompanhamento de onde está a assinatura, quem falta assinar, quem recusou, porque é possível de recusar a assinatura. Eu recebi um documento aqui que não é para mim, né? Então, é possível de fazer essa recusa também, para fazer o ajuste ali para a pessoa correta. Então, a SX, ela teve diversos ganhos também ali através do Sign. Ela trouxe para a gente que hoje ela assina pouco mais de 3.000 documentos por mês, entre documentos e contratos. Muito mais agilidade, muito mais segurança. E todo documento assinado precisa ser armazenado,
né? Então, a gente tem aqui o GED, que é uma gestão eletrônica de documentos, onde você consegue fazer o armazenamento desses documentos assinados ou demais documentos da sua empresa. E também com o GED, trago uma perguntinha, né? Quem tem acesso aos documentos da sua empresa? Como você controla essas alterações? Você consegue identificar quem está acessando? Quem foi a última pessoa que alterou? Quanto tempo você leva para acessar essas informações, esses documentos? Vocês ainda armazenam aqui? Sim, muita gente ainda tem muito arquivo físico dentro da empresa, né? Então, o arquivo físico, ele não te traz essa segurança, né? Quem está acessando? Todo mundo tem acesso a esses documentos? Onde está guardado? Guardado na pasta certa, né? Vai que botou na pasta errada até achar esse documento, né? Além de outros problemas ali com relação a pontos naturais, umidade, enfim, outros riscos que ele também traz ali, né? Então, através do GED, a gente consegue ter esse controle de usuário desses documentos. Você consegue controlar quem tem acesso ao quê, né? Como, por exemplo, só o jurídico vai ter acesso aos documentos relacionados ao jurídico. Só o financeiro vai ter acesso aos documentos relacionados ao financeiro, o RH, o departamento dele, os documentos dos colaboradores. Então, tu consegue colocar esse permissionamento de quem pode acessar o quê, dentro dessas pastas, assim como você consegue também controlar quem foi a última pessoa que fez a alteração, né? O Álvaro foi lá e fez a última alteração naquele documento. Eu consigo ver que dia que ele fez essa última alteração, o horário que ele fez essa última alteração. A gente consegue ter maior controle desses documentos. E você consegue também, eu não sei em qual pasta eu coloquei determinado documento. Você consegue pesquisar com as palavras-chave ali, consegue identificar também onde estão esses documentos. E também consegue te permitir ali de dar a autonomia de quem pode baixar o documento e quem pode apenas visualizar. Por exemplo, não, só gestor pode baixar um determinado documento, porque é uma questão de segurança também, a transação desses documentos, né? E quem pode apenas visualizar na tela as informações desses documentos. Então, são diversas funcionalidades de segurança que o GED traz ali com relação aos documentos da sua empresa. E a gente tem o bot, né? O bot, ele é o nosso assistente de atendimento, né? A gente pergunta aqui, quantos colaboradores você possui numa área de RH, ou no seu financeiro, ou na sua área de compras, né? E quantas vezes, em diversos departamentos, quantas vezes, TI principalmente, quantas vezes vocês são parados todo dia, todo mês, para responder as mesmas perguntas, né? Eu preciso trocar, meu computador não funciona. Não consigo abrir meu e-mail. Que dia que sai o FGTS, o 13º? A gente vai trabalhar no feriado? Então, são diversas áreas que respondem sempre as mesmas perguntas. É parar o teu processo que tu está trabalhando ali para responder as mesmas perguntas. E o bot, ele vem para te auxiliar com essas perguntas e respostas, né? Então, você consegue colocar ali, parametrizar quais são por departamento, né? Quais são as principais dúvidas, as principais informações, e ele vai orientando ali o colaborador, sem que tenha que ter acesso direto com uma pessoa, e sim, ao final, se necessário, ele orienta quem seria a pessoa que a pessoa teria que contatar para maiores esclarecimentos com relação às suas dúvidas. O bot, ele também é no e low code, assim como o BPM, você consegue criar você mesmo o seu bot, assim como mostra aí no GIFzinho, você consegue dar uma carinha para ele, dar um nome para ele e parametrizar ali como você gostaria que fosse respostas prontas, gostaria que fosse com imagem, gostaria que direcionasse, você consegue ir configurando de acordo com como é o seu processo hoje dentro da sua empresa. E a gente trouxe aqui também hoje um case do bot, que é a ThyssenKrupp. Não sei se vocês conhecem, a ThyssenKrupp é uma empresa que faz a manutenção e venda de elevadores, né? Hoje ela conta aí com mais de 10 mil colaboradores e ela tinha problemas com relação à orientação e informação ali com os colaboradores dela, que paravam muito alguns departamentos para tirar sempre as mesmas dúvidas. E ela criou um bot chamado Benício, que é um bot de benefício, né? Ela trouxe esse bot como exemplo para nós, que ela tinha apenas 15 benefícios na empresa, bastante benefício, né?
E ela tinha muito colaborador, uma rotatividade grande, e o time de RH dela era parado todos os dias para as mesmas perguntas, né? Então, através do bot, ela conseguiu lá listar todos os 15 benefícios, o que eles entregam, quem tem direito, quem não tem direito, como contrata, como cancela, como solicita, enfim, todas as informações necessárias. E ela teve ali um ganho, se não me engano, ela tinha comentado de umas 23, 24 horas por mês do time de RH ali, só de responder as mesmas perguntas, né? Então, ela conta ali com mais de 15 mil interações mensais só no bot de benefícios, fora os outros bots dos outros departamentos. E quando a gente fala em comunicação, orientação, informação, eu faço mais uma perguntinha para vocês, né? Como você se comunica com os colaboradores, as pessoas da sua empresa? Você ainda manda recadinho no e-mail, no WhatsApp, né? Lá no painel, lá na entrada da empresa, um avisozinho, né? Falo porque eu vejo muito disso ainda, né? Então, como a gente se comunica? Como a gente centraliza essa comunicação com os nossos colaboradores, né? Então, a gente tem aqui o social, que é uma rede social corporativa. É muito parecida com as redes sociais de hoje. Ela te permite fazer todos os comunicados, centralizar todos os comunicados na mesma plataforma, né? Então, você consegue criar grupos, como, por exemplo, tem o grupo geral, que é todo mundo da empresa. Você pode criar um grupo só da área do financeiro, um grupo só da área do jurídico, só da área do compra, só do departamento A, departamento B. Consegue criar grupos e fazer comunicados direcionados por grupos, por filial, por unidade, né? E você consegue dar o permissionamento de criação de outros grupos para a interação dos colaboradores, para que eles também se sintam pertencentes, né? Então, aqui na Sênior, a gente tem alguns grupos muito movimentados pelo colaborador, como, por exemplo, um grupo de classificados, onde permite que os colaboradores possam vender algumas coisas. Eu estou vendendo meu celular, estou vendendo meu carro, hoje eu vou estar vendendo docinho na empresa, né? Ele permite essa interação ali do colaborador. A gente tem grupo de caronas também. Hoje eu vou estar indo para Curitiba, se alguém precisar de uma carona, né? Então, permite com que o colaborador também movimente essa rede social, claro, ali com as parametrizações, você consegue configurar quem tem permissão, quem não tem, quem pode comentar, o que não pode comentar, o que pode ser visto. Você consegue fazer todas as configurações necessárias ali com o social. Então, você consegue estar centralizando todas as informações através dele. Não mais por e-mail, mas eu não vi o e-mail, ou no WhatsApp, mas eu não vi o WhatsApp, né? Mas sim através da plataforma que ele vai estar acessando diariamente, ele vai ter acesso a essas informações. O social te permite também anexar alguns documentos, tá? Ali tem a abinha de documentos na lateral, onde você consegue estar colocando a política da empresa e demais documentos que os seus colaboradores precisam ter acesso, documentos gerais, principalmente, né? E você consegue estar atualizando em tempo real também esses documentos lá, novamente centralizando a informação e a comunicação na mesma plataforma. E para quem não tem acesso a um computador, não fica diariamente na frente do computador, o Social também tem o aplicativo dele, e hoje ele já está integrado também com o aplicativo do WAP, né? Então, a gente consegue também levar a informação tanto na palma da mão, no celular, quanto também no desktop, no notebook, no computador ali dos colaboradores. E de tudo isso que eu apresentei para vocês hoje, tudo isso também gera dados para sua empresa, né? Então, eu pergunto assim, quantas vezes você já tomou decisões incertas por falta de dados, né? Por exemplo, usando lá o exemplo do BPM, né? Criou um fluxo lá para o TI, né? De chamados, né? Quantos chamados você tem aberto dentro da tua empresa hoje? Né? Quantos estão parados? Quantos estão em andamento? Né? Quantos foram concluídos com sucesso? Quantos não foram concluídos com sucesso? Em qual área ele está parando? Quanto tempo ele está ficando parado? Por que ele está parando ali? O que eu preciso melhorar? Onde eu posso melhorar? Né? Então, você consegue ter uma maior visibilidade, acesso aos dados de tudo que está acontecendo, os processos internos, as rotinas internas da sua empresa, e você consegue, através do Analytics, gerar esses dados de acordo com a sua necessidade, apenas os dados relevantes para você, para o seu departamento, né? Eu usei ali o exemplo do TI, mas a gente consegue usar na área de vendas, a gente consegue usar na área de faturamento, né? O que a gente tem já que foi pago, não foi pago, no jurídico, né? Os prazos, a gente consegue estar adaptando o Analytics para todos os departamentos, onde você consegue, além de ter uma visão geral, né?
parametrizar ali como você quer essa visão, quer em gráfico, quer em lista, quer em, né, em números, como você gostaria de ter essa visão, você consegue também gerar relatórios desses dados, né? Eu preciso de uma apresentação, eu preciso baixar, você consegue gerar relatório desses dados também, além de tê-los visível ali na plataforma, você consegue fazer essa baixa também do relatório. E tudo isso em tempo real, né? Então você consegue ver em tempo real como como está a rotina da tua empresa, como está o dia a dia da tua empresa, dos teus departamentos. Todas essas plataformas que eu mencionei para vocês, elas estão integradas com o Sênior, mas elas também são agnósticas às soluções da Sênior. Elas permitem que você conecte com outras soluções de mercado também, tá? Eu já tenho o RP da Sênior, mas eu tenho mais uns 3, 4 sistemas aqui dentro da empresa e eu gostaria que elas conversassem com esses outros sistemas também, assim como o Analytics, o Bot, o BPM, enfim, é possível de fazer essa integração via API também, tá? De uma maneira muito mais facilitada. Trazendo aqui um pouquinho de uma jornada dessas ferramentas, elas se conversam, elas estão integradas entre elas, mas elas também atuam de maneira independente, tá, pessoal? Então, né, exemplificando um pouquinho ali, né? O RH divulga um novo benefício lá no social, na rede social corporativa. O colaborador está rolando lá para ver as novidades, viu? Interessante esse benefício. Quero mais informação. Ele chama no bot e vai perguntando como funciona, posso colocar um dependente, quais documentos precisam, como que eu faço a contratação desse benefício? Me interessei, quero contratar. O próprio bot já pode puxar um fluxo de BPM, ali um formulário do BPM para o colaborador que deseja fazer essa contratação. O colaborador já acessa ali, direcionado pelo bot BPM, preenche o formulário, coloca lá o CPF dele, já puxa todos os dados dele que está no RH, no HCM, no sistema que vocês tiverem. Ele preenche, pode anexar documentos que ele tiver ali, se forem necessários, e ao final vai para o permissionamento, né? Terminou o formulário do BPM, vai para as áreas que precisam dar o permissionamento, seja o RH, seja o gestor, quem necessitar desse permissionamento, deu o permissionamento, essa pessoa, o processo já segue para assinatura. Pelo sign, o colaborador recebe, opa, foi aprovado, assina o documento eletronicamente, recebe uma cópia, todas as áreas recebem uma cópia, e esse documento que ele assinou já vai ser armazenado direto na pastinha dele lá no JET. Como todos os outros documentos relacionados a esse colaborador vai estar armazenado nessa mesma pasta, ou na pasta que vocês direcionarem o armazenamento. E tudo isso sincronizado e conectando ali com as ferramentas, seja Sênior ou demais ferramentas que vocês, sistemas que vocês tenham dentro de casa. Então, a gente traz uma jornadinha completa aqui entre elas, mas, novamente, não necessariamente elas precisam estar juntas, elas trabalham também de forma independente, né? Então, a gente está falando de uma única plataforma com inúmeras possibilidades. E eu quero deixar também um convite para vocês, né? Vocês viram um pouquinho de tudo, toda essa transformação que a Sênior está trazendo, né? Para que vocês consigam ter essa flexibilidade dentro da empresa de vocês. Mas como que eu faço isso? Como que eu vejo? Como que eu entendo? Como que eu posso implementar isso dentro da minha empresa? Então, eu deixo um convite para vocês de um workshop que a gente vai estar realizando. Ele vai acontecer na semana que vem, no dia 18, na quinta-feira. Nesse workshop, a gente vai construir um fluxo junto com vocês. Vai ser bem hands-on. Quem se inscreve, ele vai receber um login de acesso, um tenant, que a gente chama de acesso, exclusivo para esse evento. E no dia vocês vão conseguir acessar junto com o nosso especialista, ele vai criar um fluxo ali com vocês, todos os processos ao vivo com vocês, microfone aberto, onde vocês vão poder também comentar, vão poder participar, tirar dúvidas. Hoje na minha empresa é assim, é possível fazer? Não é possível? E se fizer assado? Então vocês conseguem ter essa participação ali com ele, entenderem como que é o processo da criação de um fluxo de BPM ali ao vivo junto com o nosso especialista, né? Esse é um convite que a gente está fazendo para os nossos clientes que estão participando dos nossos eventos. Ele fica gravado depois também, tá? E ele não tem custo, tá? Ele é gratuito para vocês participarem e terem esse primeiro contato, conhecerem um pouquinho mais da nossa plataforma. Bom, pessoal, falei bastante, né? Vi que o pessoal ficou bem quietinho. Ficaram com alguma dúvida? Gostariam de trazer algum comentário? Eu vi que o pessoal ficou bem tímido, hein? Ninguém abriu o microfone para fazer perguntas. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, porque aproveitem esse momento. A Bruna está aqui à nossa disposição. E aí,
dependendo da pergunta, tanto ela quanto nós aqui da Information podemos apoiá-la na resposta. Licença, O Álvaro, Esse... falar? Opa, pode falar. Desculpa, eu Bom não... dia a todos aí. A minha dúvida, a questão é sobre o BPM, eu acabei, me chamaram aqui, desculpa, eu acabei perdendo um pouquinho. Não tem problema. Pelo que eu entendi, ele é para facilitar o gerenciamento e você automatizar processos, é isso? Exato, E, processos, rotinas, formulários, tudo que você tem hoje de maneira manual, você consegue estar digitalizando, automatizando. e essa automatização é feita por nossa parte mesmo, não tem a necessidade de ter um consultor, a não ser que a gente tenha dúvida, chamar consultor, estou com dificuldade. Isso. Você tem duas opções, tá, Samuel? A Information consegue construir todos esses processos para vocês, né? Eles Sim. têm todo o domínio dessa ferramenta, mas como ela é no e low code, né? Ela não necessariamente necessita de um código, ela vai precisar de um código se for necessário integrar com outros sistemas, que a Information Aham. consegue estar orientando vocês ali, mas vocês conseguem criar todo o processo de vocês, tá? A gente até vai estar apresentando isso aí no workshop de como funciona. Então, você tem essa autonomia para fazer ali os ajustes, a criação. Já tem alguns templates prontos que você consegue ajustar a partir deles. O meu processo é parecido com esse, só preciso incluir mais algumas coisas ou retirar algumas coisas. E você consegue criar do zero também, tá? Assim como colocar um permissionamento a mais, remover, trocar a pessoa que tem que fazer o permissionamento, alguma aprovação ali, se necessário, né? Mas você consegue ter essa autonomia dos seus processos ali. Perfeito, obrigado. Imagina. Bruna, uma dúvida. Se eu, por exemplo, um cadastro de um produto, a BPM ele chega ao ponto de, assim, precisa abrir a tela do cadastro. Ele clica, ele já abre a tela de cadastro para a pessoa ou não? Não chega neste ponto. Ele vai trazer o processo, tá? Por exemplo, você precisa cadastrar um produto. Aí você consegue parametrizar no BPM quais são as informações que tu precisa para esse cadastro do produto e para onde ele tem que ser cadastrado, né? Mas Então ele não chega a interferir no RP. Ele não chega a Não, abrir não. uma. Não, é só É. um processo Bom, com mesmo. relação à integração de RP, eu acho que o time da Information vai ter um pouquinho mais de domínio com relação a integrações. É que eu pensei assim, que era um processo que eu clicasse em cima do processo, eu poderia linkar alguma tela. Então, não, né? Posso interromper, Bruna? Pode, pode. Olha só, Robson, eu ia exatamente falar isso. Imagina que a gente tem um processo que você consegue interferir no Mega. Eu não consigo trazer uma tela do Mega, mas eu consigo interferir nos processos do Mega. Por exemplo, fazer uma solicitação de compra. A gente consegue fazer um fluxo que ele consegue gravar uma solicitação de compra, por exemplo. Então, sim, você consegue fazer alguns processos. Nós acabamos de fazer um caso com a Queiroz Galvão, acho que o Jorge deve estar por aí, está na finalização desse caso, onde ele faz uma personalização. E para fazer essa personalização, ele tem que fazer uma alteração, um aditivo de contrato. Então, imagina que no BPM, ele vai no Mega, busca informações como dados do cliente, dados daquilo que o cliente comprou. No caso dele, é um apartamento que pode ser personalizado. Então, ele vai lá no carteira, busca as informações desse apartamento, traz em tela para ser preenchido qual é a personalização, qual é a informação que ele quer trocar. Na hora que ele grava, estou explicando de uma forma simplória, mas ele vai no Mega e grava essas informações no Mega de volta, cria um aditivo, e aí ele pode guardar esse aditivo lá no GED e também pedir uma assinatura pelo Sign. Tudo ali integrado pela plataforma. Então, você imagina que um fluxo de processo, eu uso o BPM, uso o GED e uso o Sign para fazer o processo completo. Então, eu diria que você faz qualquer coisa usando ali o processo do BPM. Então, exemplo, Agnaldo, eu tenho um processo aqui de zero papel na empresa. Eu tenho um tráfego de notas fiscais, que é para pagamento de cada setor. Então, cada setor ele poderia inserir, fica registrado que ele inseriu aquela nota fiscal e o próprio pagamento ou o financeiro ele pode estar processando tudo dentro desse GED junto com o bot e esse BPM.
Pode, pode. Na verdade, Robson, o que é mais importante de tudo é definir muito bem o fluxo da informação. Como que eu, como empresa, como cliente, como Ômega, por exemplo, quero o fluxo da informação? Eu vou dar um exemplo da Queiroz Galvão de novo, que é interessante que ele tem todo o fluxo definido em papel. Eles escreveram isso, definiram todo o processo com as áreas envolvidas e chegaram para a gente já com a documentação de todo o processo. Então, aí ficou fácil para a gente desenhar ele no BPM. E respondendo também a pergunta do Samuel, né? É possível o próprio usuário fazer isso? O próprio cliente fazer isso? Sim, é possível. E é aquilo que a Bruna falou. Existem casos onde você tem que escrever algum código, por exemplo, na hora de gravar no Mega essa informação. Então, aí você precisa de uma informação mais técnica. Mas, na maior parte das vezes, sim, você consegue fazer ali pelo próprio fluxo do processo. E uma informação que eu queria deixar para vocês, esse dia 18/7 sendo oferecido aqui para Sênior, vai ser muito importante para vocês, porque imagina que são ali 3 horas e meia de mão na massa. Você vai poder ver realmente como desenha um fluxo e como desenhar um fluxo. E o mais interessante é que a Sênior vai disponibilizar esse Tenant, que é toda uma liberação do X-Plataforma para vocês, sem custo. Esse processo nós teríamos um custo aí de umas 4 horas, e a Sênior vai liberar para vocês sem custo. Então, clica faz a leitura desse QR Code aí, se inscreva, eu já me inscrevi aqui, porque vale a pena estar no dia 18, porque vocês vão gostar. A ferramenta é muito poderosa. Aguinaldo, só complementando o seu chamado aí para o dia 18, cada cliente vai ter oportunidade no dia 18 de construir o seu fluxo, de construir o seu BPM, porque é mão na massa mesmo. E como você vai estar com o produto liberado para uma versão trial, né, para teste do fluxo que você desenvolveu, o fluxo é seu, você fez no dia 18, vai ficar contigo esse fluxo, ou seja, você já consegue criar um fluxo real para você utilizar para testar dentro da empresa. Então é bastante importante, sim, a participação. Bruna, bom dia. Bom dia. Nivaldo aqui da Porto Alimentos. Por favor, eu queria saber em relação à questão dos armazenamentos, né? Nós estamos falando aqui de integração digital, guardar tudo isso, ter essas informações. Então, são duas questões. Primeiro, a plataforma que seja online, ou ela é armazenamento local. Tá, aham. Isso. E depois esse armazenamento em nuvem lá, como é que funciona? Fica dentro com vocês? A gente tem que comprar esse espaço? Como que funciona? Isso, o JET ele está integrado ali já com o Sign, com as soluções da Sênior, né? Fica armazenado na nuvem da Sênior, e você consegue ter acesso ali também a todas as pastas na nuvem. Legal, acredito que isso depois deva ter algum tipo de plano para esse armazenamento lá, porque isso cresce substancialmente todo dia. Isso. Depois tu pode estar conversando ali com o time da Informex, eles conseguem se aprofundar ali dentro do teu cenário para ter um maior entendimento dos documentos que você tem hoje, o tamanho desses documentos, o que você armazena hoje, para conseguir estar te trazendo ali algumas opções, algumas alternativas. Legal, obrigado. Nada, imagina. O Thiago Farias levantou a mão ali também faz tempinho já. Tiago, você quer desmutar o seu microfone e fazer uma pergunta? Sua mão está levantada, não sei se clicou errado ali ou se está com dúvida. Eu acredito que ele já fez a pergunta dele, né? Eu acho que ficou levantada. Ah, tá bom. Sem problemas. Nivaldo, é importante salientar aí que tem sim uma política comercial para esse... ele está tentando desmontar. Quiser fazer a pergunta aqui, Thiago, no chat, a gente responde para você. Então, Nivaldo, tem sim uma política comercial, mas é interessante também que tem um período de trial. Então, você pode testar também a ferramenta. Vale a pena. Não, legal. A gente, pela apresentação seguinte, viu a solução, né, muito integrada, facilita muito, vai facilitar para quem estiver no dia a dia. Com certeza é um excelente produto.
O Thiago disse que está tentando desmutar lá para ele poder fazer a pergunta. Se alguém mais tiver pergunta, gente, pode levantar a mão aí. Vamos aproveitar a Bruna aqui, que o que a gente puder ajudar, a gente responde. Gente, e do workshop, depois a Information vai estar mandando o link também. Caso alguém não consiga ali escanear o QR Code, vai estar encaminhando o link para vocês também, para que vocês possam estar se cadastrando para participar, ou se quiser compartilhar com outras áreas da empresa para poder participar também, sem problemas, tá? Acho que temos mais uma pessoa com a mão levantada. Emma, você acabou de responder o que eu ia perguntar. Eu queria Legal. trazer outras pessoas da empresa para assistir essa apresentação do BPN. Isso, não Aí, tem se vai ser... limitação, tá, Clodoaldo? Pode participar quantas pessoas da empresa forem necessário. É legal, às vezes, ter pelo menos uma pessoa de cada departamento, porque toda área Isso, tem processos, né? Então, isso para conhecerem, né? porque a empresa hoje, nós utilizamos o Smart Sheet aqui, para essa gestão de Uhum. processo. E aí eu posso trazer isso para dentro da Senior, né? Então, Isso, aí já... tem um facilitador aqui, então eu vou trazer o pessoal que utiliza o Smart Sheet, que gerencia o Smart Sheet, para poder dar uma olhada na ferramenta. Perfeito. Pessoal, o Denis, lá da Tecnorte, tudo bem, Denis? Fez uma pergunta aqui no chat, questionando sobre migração para Senior XT. Por enquanto, Denis, não está mapeado isso ainda com a Senior, tá? O Senior XT ainda ele está em período de crescimento, vamos chamar assim. Ele precisa ficar mais maduro para chegar próximo de uma solução igual ao Mega. O Mega ele é uma solução mais parruda. Então o X, Senior X ainda vai chegar nessa maturidade ainda. Então, provavelmente para o futuro, sim, vai existir um plano ali de migração, mas hoje ainda não tem esse plano de migração, tá? Agnaldo, o Thiago mandou a pergunta dele aqui no chat. Ele diz assim: hoje nossa empresa tem muitos processos e temos vários problemas com estes processos. O BPM pode até nos ajudar. A minha dúvida é: o BPM é apenas um acompanhamento dos processos e crio no sistema e vou acompanhando? Esses processos são criados de forma centralizada ou posso pôr os gestores para criarem os processos e acompanhar? Muito bem, Thiago. Você consegue fazer tudo isso mais um pouco. Você consegue criar os seus processos, cada área consegue criar os seus processos, seus formulários, suas requisições, consegue acompanhar e você consegue ali, o administrador, no caso, consegue determinar quem tem acesso ao acompanhamento, à visibilidade desses processos, onde está parado, você consegue trabalhar com permissionamentos por departamento, por processo, como você gostaria de definir ali dentro da sua empresa. Então, você consegue criar, acompanhar, dar os permissionamentos, ter a visibilidade, né, e consegue criar também ali visões através de analíticas desses processos, né? Onde que está parado, como está parado, por que está parado. Então, vocês conseguem ter essa visibilidade também. Agnaldo, a minha dúvida é o seguinte: como você sabe, a gente está migrando, né, para o nosso sistema, para o sistema novo, quer dizer, e a minha dúvida foi questão: essa nova funcionalidade que vocês estão nos apresentando, ela é para o X Senior ou ela seria para essa versão mais antiga? Pelos slides que eu acompanhei, claro que seria para a versão mais nova, né? Só que acabou gerando a dúvida com a do Denis ali, aí eu me confundi um pouco. Tá, Samuel, você é de qual empresa? Desculpa. Da Hipfair. Ah, da Hipfair. Eu estava com você semana passada, desculpa. Não, na verdade é do Mega XT. Mega XT, Senior XT e Senior X. Então, para o plano E ainda não, né? Mas o XT sim. Fechou, obrigado. Nada. O Thiago complementou a pergunta dele aqui no chat. Ele agradeceu e disse: e ele me avisa onde está parado e por que estaria parado? Ele te avisa onde está parado, né? Tu consegue ver, tipo, tô com um processo lá de, sei lá, de compras lá de um determinado produto, e está parado numa determinada aprovação. Poxa, fulano ainda não aprovou. Por que fulano ainda não aprovou?
né? E vai lá e não aprovou o processo ainda, né? Tu consegue colocar 2 aprovadores também, tipo, ou um ou outro, né? Tu consegue estar colocando ali. Aí tu consegue acompanhar onde está parado, por que está parado, aí normalmente ou é um departamento, ou é uma aprovação, ou é a falta de um documento, porque tu consegue colocar as obrigatoriedades também nesse processo, né? Ele só avança, ele é obrigado a passar por cada processo para conseguir avançar. Para solicitar um benefício, ele é obrigado a fazer o download ali de algum determinado documento. Sem esse documento, não avança para a próxima etapa da contratação do benefício, por exemplo, né? Para solicitação de férias, ele é obrigado a ter a aprovação do RH ou do gestor antes de ir para a próxima etapa. Então, tu consegue colocar as obrigações, o que é obrigatório para avançar daquele processo, e tu consegue fazer esse acompanhamento. Poxa, eu percebi que esse meu fluxo sempre está parado nesse determinado ponto. Por quê? O que eu preciso melhorar? O que não está claro? Onde é que eu estou falhando? E daí tu consegue fazer as melhorias necessárias ali no teu processo. Ó, o Thiago já emendou mais uma ali. Claro, vamos lá, E Thiago. ele avança de acordo com o check ou é automático? De acordo com o check. Fui lá, botei meus dados que eu preciso e vai para uma determinada etapa. Terminei o que eu preciso fazer, ele já vai automático para outra área. Beleza, coloquei meus dados lá, agora vai para aprovação do Álvaro. Aí tá lá, parado no Álvaro. O Álvaro vai receber uma notificação de que tem uma pendência para ele verificar, ele vai lá, analisa. O Álvaro pode voltar, se tiver incompleto, se eu não tiver direito, enfim, o que for ali, ele consegue voltar para mim fazer o ajuste necessário ou recusar, né? Ou o Álvaro, não, beleza, tá tudo certo, a gente pode passar para a próxima etapa e automaticamente ele dando ok, já vai para a próxima etapa, seja uma pessoa que receba, seja alguma volta para o colaborador ali que precisa acrescentar mais alguma coisa, enfim. A qualidade de UPAC, e aí eu não sei se foi a Ana, a Elisângela ou a Patrícia, fez perguntas também. Foi a Ana, ela escreveu aqui. Obrigado, Ana. Ela perguntou se o BPM para comunicação externa, tipo geração de não conformidade para fornecedor, e para comunicação interna, geração de não conformidade para setores. Posso Tem um pouco responder, confuso. Bruna? Pode. Eu tô Ela tentando. Quando a gente conhece a empresa, fica um pensar no pouco mais fácil processo. da gente entender o Isso. processo dela, né, Agnaldo? A resposta, Ana, é sim. Por quê? Quando você gera uma comunicação, você pode comunicar ali o BPM com o MI, ou seja, você manda uma mensagem para o seu fornecedor dizendo da não conformidade e você também avisa internamente. Então, a resposta é sim. A gente consegue, através do fluxo, chamar processos ali para ele disparar essa comunicação. Obrigada, Agnaldo. É que a gente tenta pensar no cenário da empresa, conhecer a empresa para tentar entender a necessidade, né? Isso. Aí ela já emendou mais uma. Dispara só comunicação ou o formulário? Então, agora eu precisaria perguntar para os universitários. O formulário em tela, sim, ele disponibilizaria para a gente poder preencher. Disparar para um terceiro, eu não sei, aí eu precisaria checar. É uma boa pergunta, a gente pode anotar, Álvaro, e daí responder para ela. Sim, já tô salvando a pergunta aqui para mandar para os universitários depois. Bom, não temos mais perguntas no chat. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que nós estamos caminhando para os minutos finais. A gente tinha reservado até as 10h30 com a Bruna e paramos 10h30 em ponto agora. Acho que Imagina, foi sem bastante problema. produtivo. Se tiverem outras dúvidas que não colocaram agora, seja escrito ou abrindo o microfone, nos mandem tanto para o seu gerente de projeto quanto para o nosso time comercial, e a gente vai, na medida do possível, tirando essas dúvidas para vocês. Fica o convite para o dia 18, acho que é bastante importante. E para aqueles que não conseguiram participar, nós gravamos a reunião, depois eu vou gerar um link de acesso e vou enviar para vocês também essa reunião. Tá ok? Agradeço a participação de todos, as perguntas. Tenham um excelente dia. Um abraço. Obrigada, pessoal. Obrigado, Bruna. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Ótimo dia. Obrigado. Obrigadão, galera. Tchau. Parabéns. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos.
Álvaro, você para a gravação? Eu vou parar aqui já. Tá bom.